Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos para cultuar a Deus neste dia, domingo, dia do Senhor. Então é um privilégio que Deus nos concede, embora os irmãos ainda, pelo menos esta semana, não podem estar reunidos presencialmente na igreja, mas nós estaremos louvando ao Senhor também desta forma. Vamos estar, então, engrandecendo ao nosso Deus, conforme diz a palavra dele, porque o Senhor é digno de ser adorado e louvado. Nossa leitura bíblica está no Salmo de número 122. Os irmãos com as suas Bíblias abertas podem acompanhar então a leitura da palavra do Senhor. Salmo 122 nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, vamos estar louvando ao nosso Deus. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, terra e mar e tudo que neles há. A Ti, Senhor, nos achegamos neste domingo, dia do Senhor, para tributar a Ti a honra, a glória e o louvor que a Ti é devido. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua graça e bênção para que Tu recebas, Senhor, o culto que a Ti, a Tua igreja, o Teu povo está prestando.
Assim, ó Deus, como tu és digno de receber toda a honra, glória e adoração, recebe, pois, a adoração do teu povo. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda, irmãos, sabemos que o culto também é a oportunidade que Deus nos dá de pedirmos ao nosso Deus a sua graça, pedimos ao nosso Deus que Ele também nos conceda o seu perdão, e para isso nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 32, do versículo 1 até o versículo 6. Salmos 32, dos versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, o Senhor Deus é o Deus perdoador, o Deus que nos perdoa. Por isso, nós estamos reunidos pela misericórdia de Deus. E o culto também é uma oportunidade de nós rendermos o nosso coração ao Senhor, suplicando o seu favor e perdão. Vamos ter agora uma palavra de oração, pedindo a misericórdia e graça do Senhor, pedindo que o Senhor perdoe-nos as nossas faltas, porque pecamos em pensamento, pecamos em palavras, pecamos em ações e até em omissões. Então, que neste momento Deus possa estar estendendo a sua graça sobre nossas vidas, com o seu perdão prometido em sua palavra. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que tu és o Deus perdoador. Por isso podemos recorrer aos teus pés e suplicar o teu perdão infinito. Obrigado porque sabemos que tu és o Deus que nos dá a oportunidade, Senhor, de nos rendermos a ti, a oportunidade de confessar, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas fragilidades, ó Deus, e pedir a tua graça para que após o teu perdão nós possamos acertar cada vez mais. Nos ajude nisso, Senhor, perdoa-nos de toda e qualquer iniquidade, para que nada impeça, Senhor, de que teu Espírito Santo transmita através de nós a adoração que prestamos a ti. Ó Deus, também que nada nos impeça de ouvir, de entender a tua palavra, as Escrituras Sagradas. Por isso nos chegamos aos teus pés, Senhor, nos rendemos a ti, suplicando a tua graça, ó Deus perdoador. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Então, o Senhor Deus nos dá a oportunidade de louvá-lo. Louvemos então ao nosso Deus. Jesus, agora eu bem sei.
ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Após louvar ao Senhor pelo seu perdão, o Senhor também nos dá a oportunidade de cultuá-lo através daquilo que Ele tem também nos abençoado. Então, o Senhor, Ele é digno de receber a adoração, o louvor, também através dos nossos bens, através daquilo que Ele nos concede. Por isso, louvamos ao Senhor e também possamos cultuar a Ele através ou com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, quero convidar os irmãos a ouvirem, a lerem a palavra de Deus com um texto que se encontra em Malaquias 3, dos versículos livro do profeta Malaquias, capítulo 3, dos versículos 10 ao versículo 12, que nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus nos dá a oportunidade de cultuá-lo também com os nossos bens. E é um dever de todo cristão prestar a Deus culto também com aquilo que Deus lhe dá, com os dízimos e com as ofertas. Que Deus Ele possa nos estar dando graças para que possamos honrar ao Senhor também através das nossas contribuições, da nossa fidelidade em devolver ao Senhor aquilo que a Ele pertence. Que Deus nos dê graça e que suas bênçãos venham sobre nós. Louvemos então ao Senhor enquanto ofertamos ao seu nome. Semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com bem fazejar. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Glória, flor
Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem, e todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador, a nós fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que Tu nos dá de podermos ser instrumentos, Senhor, para abençoar o Teu reino, para abençoar a Tua causa, sustentando-a, Senhor. Obrigado porque de todo o bem Tu és a fonte, e tudo que vem em nossas mãos provém de Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de honrarmos o Teu nome com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Recebe, pois, Senhor, a adoração também através desse gesto, e que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino cresça para a glória do Teu nome. Oramos, agradecidos, ó Deus, a Ti, pela fidelidade de cada irmão que tem se empenhado e sustentado a Tua causa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, após louvarmos e bendizermos o Senhor, também Deus nos dá uma parte da reflexão de Sua palavra. E para isso, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Temos uma reflexão também esta noite, e eu quero convidar os irmãos a abrirem então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 137. Eu estarei lendo e você pode acompanhar a leitura em sua Bíblia e pode manter sua Bíblia aberta para conferir também os demais textos e fazer suas anotações. Salmo de número 137 nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizesse, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós queremos meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, esta noite, e nós queremos usar como um tema lembranças da misericórdia. E nós queremos olhar para esse salmo e tentar tirar um aprendizado também para a nossa vida hoje. O salmo, esse salmo 137, é uma narração
que nos faz pensar em como podemos agir diante das dificuldades, diante das adversidades. Quando passamos por situações difíceis, por momentos bem pesarosos em nossas vidas, então como podemos agir mesmo nos sentindo desta forma? Pois sabemos que diante das lutas, das dificuldades, muitas vezes é comum nos sentirmos tristes, desanimados e muitas vezes até paramos de louvar a Deus, às vezes abandonamos a sua obra e abandonamos os propósitos de Deus na nossa vida. Então são situações difíceis que podem acontecer na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer pessoa. Porém, este salmo nos mostra que mesmo diante dessas dificuldades, Deus deve ser adorado. E ele nos ensina como passar por essas situações difíceis na nossa vida sem esmorecer. Por isso que este salmo ele reflete a misericórdia de Deus, embora não apareça a palavra misericórdia nesse salmo, porém no salmo anterior, o 136, pelo menos por 26 vezes aparece a frase porque a sua misericórdia dura para sempre. É importante esse salmo, porque esse salmo ele é um exemplo da misericórdia de Deus. Não se sabe quem escreveu esse salmo. Esse salmo ele não aparece com o título do seu autor, mas acreditamos que o mais importante do que sabermos quem o escreveu é sabermos que ele está nas Escrituras Sagradas, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para nos ensinar algo nesse contexto de vida com Deus. Algo importante também é que este salmo ele é uma narração de um fato do passado. E por isso que quando olhamos para o versículo 1, assim está escrito: às margens do rio, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É importante aqui que essa narração ele está narrando um acontecimento, algo que aconteceu no passado. Então é algo que era difícil para a vida do povo de Israel nesse momento, pelo menos para a nação. É interessante que essa narração aqui deste salmo é uma narração histórica do exílio babilônico, ou seja, esse salmo ele foi escrito, acredita-se que foi no período do exílio ou pós-exílio, e alguns comentaristas eles acreditam que é bem possível que tenha sido pós o exílio, porque ele está narrando uma história que aconteceu, por isso que ele está narrando justamente algo que passou-se na vida deles. Por isso que aqui os verbos acontecem no pretérito perfeito, né? Nós nos assentávamos e chorávamos. Então ele está narrando algo que aconteceu e que aconteceu várias vezes nesse período de Judá. Algo interessante que este exílio foi o exílio onde Judá é levado cativo pelos babilônios, é o contexto do Império Babilônico. Quando o Império Babilônico ele cresce, ele se desenvolve naquela época, no século VI a.C. Então, quando isso acontece, Israel estava longe dos caminhos do Senhor. Israel tinha abandonado Deus na forma da aliança. Então, no meio do povo de Israel, estava acontecendo muitas calamidades no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido social, porque o povo abandonou a aliança com o Senhor. Então, quando isto aconteceu, então foi justamente no período que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele estava no auge do seu império. Então ele vem e ele ataca o reino do sul, que é no caso Judá, porque o reino do norte nessa época quase que não existia, já não tinha forças quase que nenhuma. Nós sabemos que todo o povo de Israel foram dividido em dois reinos, né? Reino do norte e reino do sul, né? O reino do norte ficou com o reino do norte ficou com Jeroboão e o reino do sul ficou com Roboão, que ficou com apenas duas tribos, que foi Judá e Benjamim. Porém, o reino do norte foi o reino que mais pecou contra o Senhor, tiveram reis mais perversos. Deus preservou o reino do sul, no caso Judá, devido a Jerusalém e a promessa, principalmente a promessa que ele tinha feito a Davi, que o reinado de Davi não teria fim, não faltaria sucessor no trono. Então, mas mesmo assim, Judá,
povo de Judá, em Jerusalém, se envolveu com coisas totalmente contrárias à vontade de Deus. Judá também teve reis ruins, reis que não temeram ao Senhor. E por isso Deus ele permitiu que o rei da Babilônia viesse até Judá e invadisse Jerusalém e levasse o povo cativo. Então nesse contexto houve grande mortandade no meio do povo de Judá, ali em Jerusalém. Ou seja, os babilônicos, que eram os caldeus, né, que eram chamados de neos-babilônicos, porque foi o reino babilônico, ele tinha caído em decadência, mas ele ressurge novamente. Então esses caldeus ou neo-babilônicos, eles entram, invadem Jerusalém e ali eles matam muita gente, eles levam jovens cativos, eles levam o melhor da terra, eles saqueiam o templo, eles levam as colunas de bronze, eles levam as pratas, os utensílios, tudo que for de valor, sem medida. Eles levaram tudo que tinha em Jerusalém e derrubaram os muros de Jerusalém, derrubaram parte do templo. Então foi uma completa desgraça, uma completa ruína para o povo de Israel, e eles foram, Israel aqui no contexto que é uma referência a todo o povo de Deus, embora que o reinado Jerusalém, que era mais a tribo de Judá e Benjamim, mas era o Israel de Deus, porque muitos de Israel ainda viviam naquelas regiões. Algo interessante aqui nesse contexto, que houve grande choro, grande lamento, e foi quando eles foram levados para a Babilônia. E foi justamente nessa época onde eles levam para a Babilônia os nobres, os príncipes, aqueles homens que tinham suas profissões, porque eles deixavam na terra apenas os velhos, deixavam na terra apenas aqueles que estavam doentes, e traziam outros povos e deixavam ali também, que era para acabar com a cultura daquele povo, daquela nação. Era uma estratégia de guerra. Porém, tudo isso aconteceu porque já tinha sido profetizado pelos profetas, inclusive Jeremias. E algo que nós vemos que foi muito forte na época, por exemplo, do profeta Abacuque, que viveu nesse período antes, um pouco antes do exílio. Então, Abacuque ele profetiza no meio de Judá, né, no meio de Jerusalém, e até ele cita, né, ele se dirige a Deus preocupado com a nação, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás, gritarei violência e não salvarás. Versículo 3 de Abacuque, capítulo 1. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. O versículo 4: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, aqui Abacuque ele viveu nesse contexto antes do exílio, e Abacuque está se referindo aqui ao contexto de vida de Jerusalém, o povo de Deus ali como estava vivendo. Então Abacuque ele se sente incomodado com toda aquela injustiça, com o pecado que estava tão latente no meio do povo e o descaso com a aliança que o povo tinha com Deus. Então, quando o castigo de Deus então acontece, então eles são deportados, né, como escravos para a Babilônia. E por isso que quando olhamos para o texto, né, do versículo 1 que nós lemos, do Salmos 37:1, ele cita esse acontecimento, né? Quando ele escreve o Salmo, já tinham passado um período de exílio. E lembrando que esse período de exílio foi um período terrível. E eles passaram 70 anos exilados como escravos na Babilônia. Então ele cita isso, né? As margens dos rios da Babilônia, que os rios eles se referem ao rio Eufrates e o rio Tigre. Então eram os rios da Babilônia. Aí tem outros canais de rios que tinham, mas eram os rios principais. E ele cita isso, que as margens do rio da Babilônia, eles falaram como eles estavam se sentindo. Eles se assentavam e choravam. Então ele cita esse acontecimento lamentável na vida deles, mas que o povo estava sofrendo porque abandonou a aliança com Deus. Por isso que ele cita aqui, né? Nós nos assentávamos e chorávamos. Então,
É interessante que esse contexto aqui é um contexto repetitivo durante os 70 anos de cativeiro que durou aquele momento, né, de escravidão do povo devido à desobediência a Deus. Eles viveram como escravos esses 70 anos. Então, eles choravam, eles se assentavam e choravam. Então, aqui o pretérito perfeito, né, dos verbos diz respeito que eles fizeram isso muitas vezes. Eles choravam, se lamentavam muito por aquilo que tinha acontecido com a sua nação, com o seu povo, com o seu rei, com o seu Deus, com o seu templo. Então, era um momento muito difícil para eles naquela ocasião. E qual o motivo do choro? É justamente eles falam isso, né? Lembrando-nos de Sião. E essa referência aqui a Sião, ela é importante porque é uma referência ao templo, né? Porque Jerusalém, ela estava edificada sobre um monte e o templo ficava no Monte Sião, no Monte Alto. Então eles lembravam, tinham lembrança dos cultos, das adorações, dos sacrifícios que apresentavam a Deus. Então agora o povo estava voltando-se a uma contrição com Deus nesse momento de dificuldades, porque de fato eles pecaram contra o Senhor. Então para eles, para os judeus, era um marco muito terrível, porque não só algo social estava acontecendo, mas algo espiritual. Então o exílio, né, afetou toda a cultura do povo judeu. Tanto é que eles foram levados para passar os 70 anos ali, até que Daniel é usado por Deus. E nesse contexto, né, a gente vê a história de Daniel, também de Êxodo, que depois dos 70 anos é que eles começam a voltar a Jerusalém. Mas é importante olharmos para essa questão de exílio, de escravidão, e que levar eles a sentar-se, a chorar, a lamentar. Era uma deformação total em tudo aquilo que eles criam, que eles tinham aprendido, porque agora eles estavam inseridos em uma cultura pagã, onde eles presenciavam a adoração de fato a outros deuses, onde eles não podiam cultuar de fato a Deus como gostariam, e se sentiam totalmente depressivos, angustiados devido a toda aquela situação. Então eles não aceitavam essa situação, nós tínhamos que passar por ela. A exemplo disso, quando nós olhamos para o versículo 2 do Salmo 137, ele narra, né, nos salgueiros, versículo 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E é importante essa narração aqui deles, porque eles levaram seus instrumentos de música. Então aqui harpa era principalmente um instrumento de cânticos de alegria. Eram instrumentos onde eles cantavam após vitória. Então eles não tinham o que cantar. Eles estavam como escravos, exilados. Então aqui era um momento de choro, de lamentação. Então eles penduravam as suas harpas nos salgueiros que existiam lá às margens dos rios da Babilônia, e eles choravam porque eles não tinham como entoar louvores a Deus, porque para eles tudo estava acabado, não havia vitória. O silêncio deles era símbolo da derrota e da aflição, estavam em tristeza profunda. O versículo número 3 então nos diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Interessante essa narração aqui, porque eles falam que aqueles que tinham levado eles cativos, os caldeus, os babilônicos, pediam canções para eles. E os opressores dele, que eram os mesmos, né, diziam que eles fossem alegres. Mas como cantar, como ser alegre em uma situação de escravidão? Como ser alegre em uma situação em que a nação foi destruída, o templo, o Deus deles foi envergonhado, mas não Deus, mas ele, porque Deus foi quem permitiu, na soberania de Deus, né, Deus permitiu isso. Mas a cultura daquela época é que quando uma nação era derrotada, o Deus daquela nação também era derrotado. E isso era algo terrível. Como entoar um cântico nessa situação? Como louvar a Deus nessa situação? Por isso que eles pediam
cântico que eles entoassem, né, dizendo: entoa-nos alguns dos cânticos de Sião. E a expressão aqui, alguns dos cânticos de Sião, os cânticos de Sião eram os cânticos chamados cânticos de vitória. Os cânticos onde engrandecia Deus acima de todos. Há muitos cânticos de Sião na Bíblia que são considerados, muitos salmos que são considerados cânticos de Sião, como por exemplo o 46, o 48, o 76, o 87, o 84, o 87, que são chamados cânticos de Sião. Um desses, né, que nós conhecemos bem, que é o 46, eu quero citar uma parte dele aqui, para vermos que era quase que impossível entoar um cântico de Sião, um cântico de vitória, numa situação daqueles, como eles iriam cantar ao Senhor desta forma, por exemplo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramo nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, eram cânticos que exaltavam Deus, mas como entoar um cântico de vitória, olhando para a situação que eles estavam escravos? Então era uma situação terrível para eles não tinham como entoar. Não é que eles estavam incrédulos em relação a Deus, é que eles estavam conscientes da derrota e envergonhados. Há uma possibilidade também de esses que pediam cânticos para eles, os seus opressores, eles talvez pudessem estar pedindo para zombar. Ora, se vocês dizem que o Deus de vocês é esse Deus, por que agora vocês estão como escravos? Porque os nossos deuses derrotaram o Deus de vocês. Que Deus é esse que vocês cantam? Então, era uma vergonha. Como cantar um dos cânticos de Sião, exaltando Deus, dizendo que Deus governa? É claro que eles tinham consciência de que aconteceram aquilo com eles, porque eles pecaram, quebraram a aliança com o Senhor. Mas aquela situação era uma situação vergonhosa. Não havia motivo de alegria. Como ser alegre? Então eles estavam de fato tristes porque eles estavam derrotados. E não há espaço para alegria quando a gente vê que a casa de Deus foi destruída. Não há espaço para alegria quando vemos o nosso Deus envergonhado. Então eles sentiam isso profundamente no coração. O versículo de número 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então não é que eles não eram evangelísticos, não é que eles não tinham desejo de exaltar Deus em outras nações. A questão é que naquela situação eles estavam como escravos, como exilados, sujeitos à escravidão. Então não tinham como delatar do seu coração um cântico de vitória e de alegria. Mas sabemos que por culpa deles mesmos. Há uma pergunta, né, que ele faz aqui retórica, mas que expressa isso, né? Como, porém, haveriam de entoar o canto do Senhor em terra estranha? A questão não era a terra estranha, mas a condição que eles estavam naquela terra que para eles, de fato, era estranha. E os 70 anos de cativeiro mostrou isso para eles. O versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Então veja que eles tinham amor a Jerusalém. A expressão Jerusalém aqui é uma expressão justamente ao contexto da sua nação, ao contexto da adoração, porque Jerusalém era considerada a nação onde Deus estava presente, principalmente na questão do templo. Algo importante também que nós podemos ver, vou voltar um pouquinho aqui, que expressa, né, essa questão da adoração a eles. Jerusalém é o lugar da adoração, o lugar onde os povos iam para aprender de Deus. A nação era a nação onde refletia o Deus grandioso de todos os povos. A história de Israel, a história do povo mostrava isso.
porém agora apenas ruína e derrota. Por isso que ele usa também, né, o versículo de número 6, é um reforçar daquilo que ele está dizendo, né? Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. Então, para eles queriam estar de volta, queriam poder estar em Jerusalém, no lugar onde Deus habitava no templo, mas não havia necessidade. Algo importante que nós olhamos aqui, o que nós podemos ver, que eles esqueceram. Eles tinham uma consciência, mas esqueceram de algo. 1 Reis 9, 3 está escrito assim: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aqui é uma narração quando Salomão ele constrói o templo do Senhor e ele ora ao Senhor e Deus aparece a Salomão e diz que de fato ele aprovou aquilo e que Deus estaria honrando aquela casa como casa de adoração, como casa onde o povo podia invocar ao Senhor. Então Deus ele fez uma promessa, por isso que o povo hebreu ele tinha essa ideia, eles tinham essa convicção de que Deus habitava em Jerusalém, de que Deus habitava no templo. Por isso que, de fato ali havia a manifestação divina, embora tudo que o templo ele apresentava e as suas simbologias apontavam para Cristo e nele fora concluído, foram completos. Porém, o que eles não esqueceram, o que eles esqueceram, que não deveriam esquecer, o versículo 6, e aí segue até o versículo 6, que Deus também avisou: porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartasse de mim, e não guardasse os meus mandamentos e os meus estatutos que eu vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorares. E Deus ele continua falando, e Deus dá as orientações, Deus dá os porquês da maldição que viria sobre eles. E de fato eles esqueceram disso. Por isso estavam agora e foram levados como cativos para a Babilônia. Nós podemos ver esta situação, podemos fazer duas observações. Primeiro, o nacionalismo daquele povo, ou a templosidade, né, da religião deles, talvez os levou a cultuar tanto o templo e esqueceram do Deus do templo. Porque a vida religiosa deles agora não estava mais sendo condizente com a vida que Deus queria. Então, não era só a questão do templo, ou de Deus ter aprovado a Constituição de Salomão, e Deus ter se manifestado, e o templo ser algo importante, a presença de Deus, o lugar santo, o lugar santíssimo, mas não era só isso. A questão era a vida após o templo, como o povo estava agindo, e isso pesou no coração de Deus, por isso que Deus permitiu tudo aquilo acontecer, toda aquela destruição, o próprio templo ser destruído, ser levado tudo que era de valor. Então Deus ele permitiu isso acontecer para que o povo entendesse que não é a questão do templo em si, mas a vida com Deus. O templo é um reflexo de uma vida, é uma parte daquilo, e isso eles não entendiam. Pelo menos eles desprezavam isso. Com certeza muitos entendiam. Como se hoje nós cristãos achássemos, por exemplo, que a igreja salva. A igreja não salva ninguém. Aquele cristão que diz, né, ou aquela denominação que diz: a minha igreja é a única verdadeira. Então, quando alguém fala isso, você já pode identificar que é uma seita. Que só uma seita diz isso. Porque igreja não salva ninguém. E a igreja verdadeira é aquela igreja que segue a Cristo, que tem as Escrituras como regra de fé e prática, que adora a Deus em espírito e em verdade, que não tem outro Deus senão o Senhor, que a salvação é só em Cristo. Então, a questão desse culto ao templo e que não reflete com a vida prática, isso é muito perigoso, sempre foi, e isso aconteceu com o povo de Israel. Embora de fato Deus aprovou o templo, o lugar santíssimo estava ali, Deus se manifestava, porém não era só isso que Deus queria do povo, não era só uma parte da vida religiosa. E aí a gente vê como Abacuque ele se apresenta diante de Deus e ele vê, né, aquela situação, e ele vai pedir a Deus uma solução, assim como todos os profetas que profetizaram
naquela época. Jeremias, por exemplo, que sofreu tanto profetizando antes do exílio, que participou inclusive do exílio, sofreu junto com eles. Mas algo interessante aqui, que essa ideia ela é tirada, e quando Cristo ele chega, ele justamente fala isso. Então, aqui em relação ainda ao contexto de Israel, né, onde 1 Reis, né? Então eliminarei a Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe de minha presença, e Israel virá a ser provérbios e montejo entre todos os povos. Então Deus, ele deixou bem claro, bem avisado, que não era só a questão de ter o templo, mas de viver a vida com Deus, honrar a aliança, que era mais importante do que ter um templo. Por isso que quando Jesus chega, ele encontra nesse contexto de briga. Em João 4:20 está escrito: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse contexto aqui de João 4 é aquele contexto da passagem da mulher samaritana. Quando Jesus ele passa por Samaria, ele chega naquele poço e ele pede água para aquela mulher, e a mulher diz: olha, tu és judeu, como é que tu vem pedir a mim algo assim? Eu sou uma mulher samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus começa a falar com aquela mulher, revela como é a vida dela, ela reconhece que Jesus é profeta, e então ela faz essa pergunta justamente relacionada ao culto, ao templo, à adoração. E ela diz que os pais deles adoravam no monte Gerizim. E os judeus eles diziam: não é naquele monte, é só em Jerusalém. E tinha aquela briga, aquele contexto ali das desavenças entre eles. E Jesus ele chega para aquela mulher e ele deixa claro, né, que não o tempo agora é chegado, que não em Jerusalém, não no monte Gerizim, não, mas o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Então essa questão que Israel sofreu, porque eles adoraram ou valorizaram demasiadamente o templo, eles cresceram da vida de adoração com Deus fora do templo, isso causou grandes prejuízos para ele. Sabemos que agora em Cristo não apenas há um lugar de adoração, nós podemos adorar em qualquer lugar. Por quê? Porque isso é importante. Com a chegada do Espírito Santo, o cristão ele pode adorar a Deus onde ele estiver. Então esse lado perigoso, né, da templicidade, do culto ao templo é perigoso. Porém há um outro perigo, quando se desvaloriza o templo, quando se desvaloriza a casa de Deus. Porque mesmo que a igreja não salve, a igreja ela ainda tem sua importância neste mundo. A igreja ainda ela tem o seu porquê existir, o seu valor de ser igreja ainda é real nos nossos dias, porque há aqueles que desprezam a funcionalidade da igreja também na nossa época. Então precisamos do equilíbrio entre essas duas coisas. Deus ele não está mais no templo da forma como no Antigo Testamento, no templo construído por Salomão ali, mas havia um valor naquela época para aquilo. Existia um valor real ali. Porém, nós encontramos que nos nossos dias ainda há um valor para a igreja hoje. Mesmo que o cristão diga: não, mas a igreja sou eu. De fato, a igreja é o cristão. O cristão também é considerado o templo de Deus. Mas sempre Cristo, até o próprio Cristo, ele valorizou o templo. Cristo ele estava frequentemente ensinando no templo. Ele não desvalorizou, ele até expulsou aqueles cambistas ali, disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então ele honrou isso. Se não valesse nada, ele teria dito. Porém, a idolatria ao templo, ou o culto, ou achando que só Deus está só no lugar, isso parou de existir. Porém, a igreja ainda tem a sua função como igreja. Os judeus, eles sempre valorizaram. Os apóstolos, após Cristo, eles frequentavam a sinagoga e o próprio templo também. Então há um valor nisso. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto que está em Atos, capítulo de número 2, e o versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então esse é um relato da igreja primitiva. Então os cristãos e os judeus convertidos ainda iam ao templo para adorar a Deus. E diz aqui que diariamente.
com a perseguição, eles não podiam mais ir para o templo. Agora, eles passaram a frequentar as sinagogas. Quando foram proibidos, eles se reuniam nas casas. E depois eles criaram as igrejas, os lugares de ajuntamento. Mas a igreja em si era o povo. Mas sempre houve a necessidade de um ajuntamento, um local para Deus ser cultuado, ser adorado. Por isso, em Hebreus, capítulo de número 10, que é o versículo 25, está escrito: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Então há uma valorização. A igreja ainda tem a sua funcionalidade espiritual nos nossos dias. Por isso que a igreja não deve ser desprezada. Os cultos nos lares podem existir, devem existir, mesmo como extensão da igreja. Mas não só aquilo. Assim, na igreja primitiva, eles se reuniam nas casas. Mas não só nas casas. Eles iam às sinagogas. Eles iam para os cenáculos para reunir o povo. Então, há um porquê da igreja ainda ter o seu valor como um local e existir para a glória de Deus. Então, na igreja há uma adoração comunitária. Isso pode acontecer na casa também. Sim, mas você não pode receber 100 pessoas na sua casa. A igreja ela pode ser onde nós desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos, onde nós aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, onde nós desenvolvemos os serviços que Deus nos deu. Então a igreja tem a sua funcionalidade. É na igreja onde ministra-se o sacramento em comunhão, em comunidade. É um local importante ainda por nossos dias, mesmo que a igreja não salve, porque a igreja não salva. E a presença de Cristo está quando os cristãos estão presentes, reunidos no nome dele. Então, algo interessante que olhamos para o contexto hoje de igreja, principalmente quando estamos impedidos de reunirmos por decretos, mas devemos pensar como aqueles judeus ali, eles choravam e se lamentando, sentindo saudade de estar em comunhão, cultuando a Deus. Que nós possamos valorizar também a igreja nos nossos dias, não nos acomodarmos com a situação difícil que o nosso país está vivendo, para que isso não cause prejuízos também à nossa vida. Então a igreja ainda tem a sua importância, um lugar de aprendizado, de adoração em comunidade, de desenvolvimento dos dons e talentos. Então não devemos esquecer que no nosso mundo ainda existe uma Babilônia aí, ainda existe uma confusão, existe uma Babel aí que ninguém consegue arrumar. Então nós precisamos entender que existe uma operação do erro existindo. E até que ponto nós podemos aceitar esses argumentos, ou os argumentos são verdadeiros. Tem muita gente aí achando que está tudo bem e não está. Então precisamos orar ao Senhor, chorar. Senhor, muda a situação da nossa nação, do nosso país, porque o teu povo precisa estar junto, precisa desenvolver-se, precisa evangelizar, precisa cultuar o teu nome. Isso pode ser feito em casa, mas como extensão, não como princípio. Então a gente precisa orar. Então, sabemos que temos muitos argumentos aí e alguns fatos reais, como a questão do vírus. Isso é uma realidade, mas nós precisamos estar alertas sobre essa questão, ser simples e prudentes em tudo aquilo que está acontecendo. Há muitos argumentos aí questionáveis, Então, o governo federal fala uma coisa, o estadual outro, o municipal outro. Então, nós sabemos que são situações reais, mas argumentos não são fatos. A gente precisa pedir a Deus que nos dê uma direção, que tire essa confusão, essa Babel que está acontecendo aí. Então devemos lembrar que o nosso Deus é misericordioso. Nós estamos num contexto de misericórdia. Então, o final, por exemplo, dos salmos que nós lemos, Salmo 137, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam arrasai-a até aos fundamentos. Então, os filhos de Edom eram os inimigos do povo de Deus, embora eram descendentes de Esaú que estavam naquela região, mas quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus, pelos babilônios, eles aproveitaram essa oportunidade para roubar, para matar, para entregar os que fugiam. Então eles se uniram aos caldeus babilônicos e eles massacraram mais ainda o povo de Israel. Então aqui é uma ação de pedido de
justiça sobre a vida deles. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, em relação aos filhos de Edom. E ele faz uma colocação também no versículo 8: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aqueles que te deu o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pega os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Nós não estamos nesse contexto, nós estamos no contexto de misericórdia. Essa expressão aqui de olho por olho, dente por dente, que existia no contexto judaico, hoje não nos vale. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra o reino das trevas. Então precisamos estar orando pelo nosso governo, orando pela solução que Deus tem, porque tudo que está acontecendo tem a permissão do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar inerte e aceitar a situação. Lembrando que muitos dos que foram levados cativos para a Babilônia fizeram diferença no exílio. Então a gente tem Daniel, Misael, Ananias, Azarias, homens que se destacaram, né? Então, porque Deus os usou. Então nós devemos não se conformar com a situação de Babilônia, de calamidade, mas buscar o Senhor que controla e governa todas as coisas. Então, e querer estar presente, querer que o culto a Deus não seja impedido ou proibido por quem quer que seja, porque só Deus tem autoridade para edificar e para destruir a igreja que é dele mesmo. Hoje sabemos que há uma luta, né? Há uma luta, embora a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas há uma luta. E é uma luta espiritual, e isso pode enfraquecer a vida de muita gente. Se isso se alastrar e as igrejas forem proibidas, por exemplo, de abrir, então isso é perigoso. Então existe aquele contexto, né? Você chega e você exila, né, para destruir, ou exila para desarticular. Então a igreja precisa entender que sua missão desse mundo deve continuar de adoradora e de evangelizadora. Então, pedindo a misericórdia de Deus para que tudo isso seja resolvido. Sabemos que Deus está no controle, mas a nossa parte tem que ser feita. A nossa responsabilidade, né, não deve se esconder atrás da soberania de Deus. Deus é soberano, mas existe a responsabilidade humana. E o nosso cântico, a nossa adoração a Deus deve ser o que Abacuque fez no final. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Então aqui Abacuque está dizendo, após Deus falar com ele e mostrar o que Deus ia fazer, então ele diz, não, ainda que toda a situação seja caótica, seja difícil, Abacuque se posiciona, e ainda que tudo isso aconteça, a miséria esteja presente. No versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo em momentos difíceis, o cristão ele encontra motivo para se alegrar no Senhor. Não como os judeus estavam fazendo na Babilônia, sentarmos e chorarmos e não louvarmos. Nós devemos sim chorar, lamentar pelo que está acontecendo, mas devemos louvar ao Senhor, crendo que Ele é soberano, alegrar-se no Senhor, no Deus da nossa salvação, que está acima de todas as coisas. O versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Então, olhando para todo esse contexto, nós entendemos que vale a pena louvar ao Senhor. Que Deus nos dê graça e possamos estar orando para que Deus mude toda a situação. Que possamos buscar em Deus o prazer de estar na casa do Senhor, louvando com os irmãos, comungando com o Senhor, porque a ceia do Senhor é uma coisa importante para estar sendo feita juntas também. É algo que Cristo deixou para ser celebrado na sua igreja. E a igreja existe porque ela tem propósitos aqui nesse mundo. Então amemos a nossa igreja, não no sentido de salvação, mas com o sentido de valor que ela tem, a importância para as nossas vidas nos nossos dias. Por isso devemos orar para que qualquer empecilho seja tirado, ou qualquer pessoa que queira impedir a igreja de se reunir, isso deixe de existir. A igreja ainda tem a sua função aqui na terra, ela ainda é o corpo de Cristo, ela ainda é considerada a noiva de Cristo, e precisamos buscar o Senhor para que nada impeça a igreja de cultuar ao nosso Deus. Que Deus nos dê graça
que possamos perseverar em oração, sabendo que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, graça, amor e perdão. Obrigado porque tu és o Senhor da igreja, tu reinas e governas sobre todas as coisas. Obrigado pelo teu infinito amor, por tua graça, Senhor, que não pode nos faltar. Ó Deus, obrigado porque tu estabeleceste a tua igreja aqui neste mundo, para ela ser testemunha, Senhor, da tua graça, pregadora, ó Deus, do teu evangelho e também adoradora do teu santo nome. Assim pedimos a tua graça sobre nossas vidas, que possamos buscar a tua face e a tua presença, que tu providencie todo o livramento para o teu povo. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, um bom culto a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.